E assim, cara, a gente falando, né, sobre essa questão assim, do homem religioso, tudo que ele vai divinizar vai ser o critério de verdade, de realidade dele. Nesse ponto, a ciência se tornou, obviamente, uma religião. Sim. Né? E aí você vê, Levi, que nessa questão da ciência se tornar uma religião, ela também, infelizmente, se tornou critério de interpretação bíblica. Essa ciência secular que é vista como um Deus. Ah, sim. Embora o cristão não veja ela como, de maneira direta, de maneira assumida, veja ela como um Deus. Mas é aquela coisa assim, não, ó, a Bíblia fala uma coisa, mas a ciência diz outra. Então a Bíblia não é bem assim. O cara duvida primeiro da Bíblia. Exatamente, exatamente. O Zé Machado falou assim, o cara, em vez de desconfiar primeiro dele, né, ele desconfia do texto e dos autores bíblicos, né, em vez de desconfia de si mesmo primeiro, né, não da Bíblia. E, infelizmente, é o que eu falei, o mais triste é gente que você... Pô, tem muita gente que eu respeito que cai nessa coisa. Cai nessa ladainha. Me edificou, inclusive no entendimento de muitas coisas aí dessa corrente. E aí eu vejo o cara abraçando teorias assim... E não, a gente sabe, como você falou, os argumentos são bem mais fracos. Eu falo, e o cara nem cientista e mesmo assim abraça. Sim, né? É sim. isso que eu não entendo, né? Tinha que ter até um pouco mais de humildade, porque quando fala com umas convicções. Exato. Mas assim, isso é um caso assim, de uma pessoa. E o que você falou, quem não está nesse meio que ele está, lidando com essas coisas, abraça mais fácil ainda, né? Mais sutil. De desconfiança, e principalmente aí nos primeiros capítulos que o Sanhan citou, né? Gênesis 1 e 2, é onde o cara já é condicionado a descartar de cara. Não, mas isso é mito, alegórico, né? Não é bem alegoria, isso aí. Não foi bem desse jeito, né? Não. Deus não criou um casal. Ele pegou lá dos homo sapiens. Não, E você vê assim, que quando você coloca esses pressupostos, você bagunça tudo, cara. Porque aquela coisa... se Adão foi um representante, se ele foi um representante, então ele foi uma coisa evoluída, como é que fica a questão, por exemplo, a noção de pecado? Então os outros não pecaram, foi justamente Adão e Eva que pecou. Porque assim, aquela coisa, né? Se você não tem propósito, a Bíblia diz, né, que uma das definições de pecado, na Bíblia são 3 definições, né? É rebeldia, iniquidade e errar o alvo, né? Uhum. Deixar de cumprir o propósito. É uma definição mais literal. Então aquela coisa, se Deus então foi só guiando, não tinha assim um propósito específico, então como que o pecado pode ser errar o alvo, deixar de cumprir o propósito, se você não tinha um propósito assim? Porque aquela coisa, se você diz assim, não, a coisa foi evoluindo, mas Deus tinha um propósito nisso, e Deus tinha, na verdade, assim, uma coisa guiada, a minha dúvida é no seguinte, assim, quando e como aconteceu esse pecado, sendo Adão e Eva apenas representantes dos homo sapiens? Porque a Bíblia ali deixa muito claro que Eva estava sozinha. Deixa assim essas entrelinhas, logicamente, casal, né? O fazer casal especulação, né? Ali, né? Exato, a questão do Éden ali. E aí, cara, são coisas que não dá para você encaixar. Só que aí que tá, você cria toda uma especulação a fim de que ela fique factível com fato científico. Praticamente que eu poderia falar vários outros aqui, né? Não, mas compromete. Compromete demais. O cristão comum, assim, ele nem percebe que compromete às vezes. Mas tem uns que tomam o partido do evolucionismo, de misturar essa coisa toda, sabendo que compromete essa visão, a não ser como eu defendo a questão da queda. Então, mas se você não sabe, então segura, né? Você prefere... Fica com a narrativa bíblica. Você prefere relativizar a narrativa bíblica para você ser, sei lá, não ser zoado pelos seus amigos. Ter razão, né? Querer pagar de intelectual para o pessoal secularista. O erudito. E um outro termo, né, Levi? É a questão do fundamentalista, né? Sim. Hoje é um termo assim tão maldito, cara. Então, assim, é visto de maneira pejorativa, né, hoje. Né? É extremamente pejorativo. Esse pessoal que acredita no evoteísmo, eles acham que nós somos fundamentalistas. Né? Então, para esse pessoal, o que é o fundamentalismo? É você ter como critério de realidade a narrativa bíblica.
Isso é você ser fundamentalista. Então, não, você não pode ler a Bíblia pelo que o texto diz. Você tem que ler a Bíblia de acordo com o que a ciência também exatamente. Passar aqui na razão. Você tem que Exato. ler igual os ouvintes de Paulo no Areópago lá, né? Quando ele fala, ressuscitou Jesus dentre os mortos, quanto a isso a gente ouve outra hora. Exato. Saiu daqui, não dá. Aí não... fica difícil. Aí fica E, difícil. e o pessoal é nessa linha, né? Mas, e muitos cristãos. Aí já é o pessoal mais liberal, né? Sim, O pessoal eu já tô falando. compra, eles são os liberais que... Eu um pastor assim, eu não acompanho tanto, mas nisso aí eu concordo totalmente com ele, que é o Granconato, né? Não é um cara que eu já ouvi alguma coisinha dele. Esse dia eu ouvi ele aqui, de curiosidade. E ele fala assim, os pastores liberais que estão nas nossas igrejas são parasitas, porque o cara está numa instituição que é histórica, ele recebe o salário dessa instituição, os filhos deles estudam na instituição, e ele prega tudo ao contrário da instituição. Ele fala, por que não abre então uma batista liberal e escreve lá, eu sou liberal? Eu não creio nisso aqui, não creio na inspiração, eu não creio na inerrância, eu não creio em nada. Abre então a igreja e vive com as consequências. Agora o cara vai lá, tá numa batista com suor de missionários, de gente que tinha uma visão diferente dele, ele suga o negócio, ele prega um negócio totalmente contrário. Com suor de fundamentalistas. Sai daí então, cara. Sai daí da batista, da presbiteriana, vai para outra igreja, vai abrir uma igreja liberal, escreve lá, somos liberais. Mas o cara não faz, não tem coragem, né? Então, nesse ponto ele tá certinho.